A Agricultura BR começa essa edição trazendo para você informações a respeito da FC Stone e também a sua disposição em torno da produtividade brasileira. Essa produtividade brasileira foi estimada pela FC Stone um pouco mais elevada e essa elevação traz um resultado de produção final mais alto, tanto para soja quanto para milho, é o que você vê agora no quadro conosco. Você acompanha que esses resultados trazem uma estimativa de produção maior. A soja vindo para 117.360.000 toneladas da oleaginosa, enquanto que o milho chega a 79.150.000 toneladas, de acordo com a FC Stone, que traz os seus dados em relação ao que deve ser produzido no Brasil. No caso da soja, a variação é pequena, de cerca de 200.000 toneladas. Em torno do milho, permanece muito próximo àquilo que já estava sendo estimado, com uma estimativa de pouco mais de 55 milhões de toneladas para a segunda época de produção. E olha, se os dados em relação à produção global também tiveram alterações, de acordo com o órgão internacional, o IGC, que traz as informações globais e tem redução. O levantamento de julho traz uma redução para a campanha internacional de grãos, tanto comparado aos dados que tinham sido divulgados no mês passado, em junho, quanto à safra anterior. É o que você acompanha conosco agora, começando pela campanha 2017-2018, o Conselho Internacional de Grãos estimou 2.900 milhões de toneladas a serem produzidos nessa campanha em julho. É 100 milhões de toneladas abaixo daquilo que tinha sido divulgado no mês passado. A campanha 16-17 teve uma produção total de 2.139 bilhões de toneladas, de acordo com o Conselho Internacional de Grãos. O IGC também teve correções, trouxe correções para a campanha 2018-2019, campanha global. Uma diferença de 12 milhões de toneladas é o que você acompanha conosco agora no Agricultura BR. Nesse mês de julho, foi estimado em 2.077 milhões de toneladas a produção, 12 milhões de toneladas acima do mês de junho. Comparando com o que deve ser produzido na temporada 17-18, que ainda está em voga, fica aí 130 milhões de toneladas abaixo quando comparada à campanha 2017-2018. Por aqui o Agricultura BR segue trazendo informações importantes para você agora a respeito do mercado da soja. E eu começo trazendo destaque em relação aos valores praticados nos portos brasileiros, é o que você acompanha comigo. Nós temos aqui o Porto de Paranaguá e também o Porto de Santos. Santos trazendo a referência a R$ 88,00 a saca de 60 quilos, enquanto o Porto de Paranaguá traz para R$ 87,00 a saca de 60 quilos nos portos. Observe que os valores estão elevados e em relação aos cenários da soja, pouca coisa muda. Soja em Chicago segue com queda. Nós tínhamos até uma situação de prever para hoje uma elevação para a soja, recuperando um pouco as perdas dessa última segunda-feira. O chamado overnight hoje começou em queda, mas acabou trazendo alta no final do overnight, mas há pouco voltava a operar em queda também. Então a questão não é essa. Tem também o dólar vem forte, isso ajuda nos preços. Mas o que tem ajudado nos valores mesmo aqui no Brasil é também o prêmio pago. Esse prêmio pago acontece por conta do conflito entre Estados Unidos, conflito comercial entre Estados Unidos e China, que inclusive eu vou falar hoje que vai entrar em vigor parte das questões que foram estimadas pelos norte-americanos, mas também há tabelamento de fretes aqui no Brasil que tem feito com que as grandes trades, as grandes compradoras evitem ou reduzam os seus negócios. E é por isso que nós vamos conversar com o Hernani Klein, que é de uma corretora lá do interior do estado do Mato Grosso, do norte do estado do Mato Grosso, e falou a respeito dessa situação. Eu queria saber do Hernani, comercialização no Brasil. Eu conversei com 3 produtores rurais hoje, com 3 sojicultores, o pessoal está dizendo que está travado. A comercialização não está existindo ou em pequenos volumes. O que está acontecendo com o mercado? Hernani, boa tarde.
Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos do SBA. Com relação à comercialização de grãos, Fabiano, aqui no norte do Mato Grosso, a partir da quinta-feira passada, nós vimos acontecerem alguns negócios com a soja disponível, né? Voltou a trabalhar aí o mercado interno, impulsionado pelo câmbio e pelos prêmios, acima dos R$65. Saíram alguns negócios de soja disponível na casa dos R$67 para o pagamento final do mês de julho. E também milho, rodaram alguns negócios, mercado local, fábricas de ração e alguns confinamentos na casa dos R$20 por saca, mas negócios volumosos, né? Novos negócios com trading ainda continua um pouco travado com relação não só pelas cotações de Chicago, com essa questão da guerra comercial com China, Estados Unidos e China, mas também pelo tabelamento de frete, que está indefinida essa questão e aguardando, né, um posicionamento do que vai acontecer. A colheita do milho na região já iniciou na maioria dos produtores, mas ainda a gente percebe que está lenta a colheita em virtude da questão de umidade na lavoura, né? Tardano e Klein, não tivemos as melhores condições para ouvir todo o recado dele, mas ele está dizendo realmente aquilo que os produtores rurais que acompanham a Agricultura BR e que conversam conosco diariamente estão já afirmando já há algumas semanas. Comercialização para soja e milho é fraca ou inexistente, principalmente em volumes maiores. Quando a gente fala em volume pequeno, ela está ocorrendo sim. Agora, volumes maiores, principalmente do que depende das grandes tradings que operam no Brasil, situação é complicada. Por quê? Por conta do custo, e esse custo estimado é o de frete por conta do risco de tabelamento e também o encarecimento que houve mesmo do frete em todo o Brasil. Eu sigo falando de soja, mas agora eu falo de soja nos Estados Unidos. No final do dia desta última segunda-feira, após o fechamento do mercado, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou os seus dados de acompanhamento de lavouras. Por lá, os norte-americanos seguem numa excelente condição das lavouras. Caiu 2 pontos percentuais, é verdade, mas o índice segue muito elevado quando se compara a média dos últimos 5 anos e também ao que acontecia nesse mesmo período do ano passado. Você acompanha na tela comigo agora como é que estão as lavouras norte-americanas até o último domingo. Está aí na tela que 71% delas vêm em boas ou excelentes condições, 23% em condições médias, enquanto que 6% vêm em condições ruins ou muito ruins. Para se ter uma ideia, desses 71% das lavouras americanas em boas ou excelentes condições, no ano passado, também nessa mesma época, portanto até o último dia 1º de julho do ano passado, 64% estavam nessas boas e excelentes condições, portanto, safra americana vem muito bem. Isso é um argumento de pressão sobre o mercado, essencialmente na Bolsa de Chicago. Para saber como é que continuam essas lavouras norte-americanas, o apontamento é que elas devem seguir com boas e excelentes condições. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para as áreas de produção dos Estados Unidos. Isso influencia nos negócios aqui no Brasil e você acompanha aqui no Agricultura BR. Quem traz as informações é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. O plantio da soja e também do milho dos Estados Unidos já terminou durante as últimas semanas. Alguns produtores é que estão em fase de finalização do plantio das lavouras, mas de maneira geral, grande parte tanto da soja como do milho americano já foi plantado. Agora as condições de umidade seguem elevadas na maior parte das áreas produtoras. Para os próximos períodos tem mais previsão de chuva. Áreas de instabilidades atuam na maior parte das áreas produtoras do norte, do Corn Belt, e também nas áreas mais ao sul e leste do país americano. O volume de água fica em torno de 30 milímetros de forma mais pontual, mas de maneira geral, as pancadas são até mais fracas. Isso deve acontecer até pelo menos o dia 8 de julho. A partir do dia 9, expectativa de mais chuva, só que dessa vez as instabilidades perdem um pouco mais de intensidade, a chuva é mais fraca e aí os acumulados também são mais baixos. Essa chuva mais fraca acaba ainda não prejudicando as lavouras em fase de desenvolvimento, porque apesar de ser uma chuva mais fraca, ainda segue mantendo o solo com bastante umidade.
Durante o terceiro e último período, até o dia 18 de julho, expectativa de mais chuva em grande parte dos Estados Unidos. Então, as principais áreas produtoras de soja e de milho, que atualmente estão em fase de desenvolvimento, seguem mantendo bom ritmo de crescimento, porque tem previsão de chuva frequente nas principais áreas produtoras, mantendo o solo com bastante umidade e favorecendo também bom crescimento para as lavouras de soja e de milho dos Estados Unidos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Em resumo, o que a Juliana Rezende disse agora é que essa situação boa para clima e solo nos Estados Unidos vai seguir, vai ter sequência. Tendo sequência, essa situação da pressão inicial sobre os valores, ela segue porque os Estados Unidos devem ter mesmo com uma redução frente à área do ano passado, deve ter ainda uma boa safra. Os Estados Unidos que vai produzir em 36.260.000 hectares. Mas não é só isso. Claro que outros fatores estão diretamente ligados a esses preços que estão sendo praticados na Bolsa de Chicago. Eu comentava na abertura do programa as nossas expectativas para o que pudesse acontecer no dia de hoje. Então, olha só. Primeiro fator foi o movimento da madrugada, o chamado overnight nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, que começou com um campo negativo, mas acabou revertendo e fechando ligeiramente positivo. Nossa expectativa inicial era uma certa recuperação, recuperar um pouquinho daquilo que perdeu ontem, já que ontem as perdas, mais uma vez, foram muito fortes. Entretanto, os elementos, não só de um bom clima, bom solo sobre a safra nova dos Estados Unidos, influenciam. Entre eles, o fator do conflito comercial entre Estados Unidos e China, que não é bom para ninguém. Eu sempre falo isso por aqui no Agricultura BR. Qual que é a situação? Amanhã é feriado nos Estados Unidos, 4 de julho, dia da independência. Então, hoje já tem poucos negócios por lá mesmo. É normal que isso aconteça. Mas na sexta-feira devem entrar em vigor a situação de revide da China. O revide comercial, que são as tarifações chinesas sobre produtos norte-americanos, em essencial a soja. Isso mexe muito com o mercado. Soja há pouco, mesmo com a nossa expectativa inicial sendo de uma melhora nos preços, soja em Chicago voltava a recuar. Você acompanha conosco como é que vem os negócios agora com a oleaginosa. Soja nos Estados Unidos, neste momento, ela vem com uma situação de queda. Vai perdendo de 2 a 3 centes de dólar por posição. A posição de julho vem com 8 dólares 45 centes por bushel. Posição de julho tem poucos negócios no momento. Poucos negócios para mês de julho é o que nós temos registrado agora. Baixa liquidez para essa posição. A posição de agosto vem a 8 dólares 50 centes por bushel, também já vai estendendo as perdas, 3 centes de dólar agora abaixo. Temos também setembro a 8,55 e novembro, que é a posição que eu chamo mais atenção do telespectador do Agricultura BR, vem a 8 dólares 66 centes o bushel. Eu dizia, amanhã é feriado nos Estados Unidos, então o movimento de mercado é menor. Mesmo assim, essa posição de maior liquidez é onde está sendo negociada a maior parte da safra norte-americana. Mesmo assim, essa situação vem muito abaixo dos 9 dólares e é importante lembrar que um dos secretários, uma das pessoas fortes no Departamento de Agricultura norte-americano, já havia dito que estão estudando maneiras de compensar o produtor lá daquele país em torno das perdas causadas pelos conflitos comerciais que foram causados pelo próprio governo. Mas isso que eu disse não afeta apenas a soja ou as commodities agrícolas, afeta muito mais. Eu estou falando a respeito principalmente do dólar comercial. Olha só, relação é simples, eu vou explicar esse fundamento econômico bem rapidamente. Veja, se há um conflito comercial entre Estados Unidos, que é um dos grandes players do cenário internacional, o maior de milho, o segundo para o mercado da soja, nós temos já uma confusão bem grande, porque ele é importante no trigo, é importante no algodão também. Por outro lado, você tem o principal mercado comprador dizendo que a partir de sexta vai tarifar mais alto o produto dos Estados Unidos. Então, olha só, como nós temos esse cenário, pensa no investidor. O investidor ele deixa de fazer as suas atuações sobre o mercado de commodities agrícolas na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Nova York e opta por cenários ou investimentos lastreados de maneira mais segura. E o principal deles é o dólar. O que acontece? Sempre que há algum tipo de crise econômica do mundo, o normal é se comprar mais dólar. Se há procura maior pela moeda norte-americana, ela tende
a se elevar. Dólar não sobe só no Brasil, dólar sobe no mundo todo e nós mostramos agora como é que vem a moeda norte-americana aqui no Brasil. Dólar vem a R$ 3,88 mais 7, segue a sua tangência de alta, viés de elevação nesse momento para a moeda norte-americana, alta de 0,61% para o dólar. Você tem aqui dólar comercial de novo em alta, é o que nós trazemos em destaque aqui no Agricultura BR, dólar subindo mais uma vez, já próximo de 3,90 mais uma vez. O Agricultura BR agora muda de assunto, porque nós vamos falar agora sobre uma grande movimentação que está tendo em São Paulo. Essa movimentação tem a ver com o transporte de animais, com a exportação e que impacta diretamente toda a pecuária. É por isso que nós vamos até lá agora, vamos conversar agora com o meu colega Walter Pulga Júnior. Ele está em São Paulo e vai explicar um pouco do que está acontecendo. Walter Pulga, nós temos nesses dias, agora principalmente nesse 3 de julho, uma situação bastante confusa em relação à pecuária nacional. Olha só, porque os pecuaristas, eles querem, evidentemente, barrar essa lei. É uma lei arbitrária em relação àquilo que pode ser exportado, principalmente em torno de animais vivos. Se o Walter Pulga já está nos ouvindo aqui, está nos acompanhando, Walter Pulga, é uma situação complicadíssima, impacta a cadeia produtiva da pecuária de corte e acaba ferindo um direito básico de todo mundo que trabalha, que é o da sua comercialização. Pulga, o que está acontecendo, como é que os pecuaristas, os produtores rurais e as pessoas que defendem a comercialização estão fazendo para lidar com esse problema? Boa tarde, Pulga. Caramba, precisa falar com eles lá, senão não vira. Walter Pulga não teve condições de me ouvir agora, você viu que ele está numa posição, já vou voltar a falar com ele. Esse é um assunto que afeta toda a produção rural, pode-se dizer que afeta também a economia brasileira, uma vez que você tem ali uma saída de produtos nacionais que atendem diversos mercados, mas daqui a pouco eu falo com ele, daqui a pouco ele vai passar a nos ouvir e ele traz essas informações, traz uma entrevista também muito especial aqui no Agricultura BR. Agora nós vamos para o intervalo comercial. Eu lembro que a sua participação é sempre muito importante. Então participe conosco, você pode mandar sua pergunta, sua participação, foto, vídeo aí da sua produção, que todo mundo manda. Você gosta de mandar também, então manda para nós. Você pode mandar pelo Facebook, pelo Twitter, pelo e-mail e ainda pelo nosso número do WhatsApp. É o 67996562266. Nós estamos aqui esperando a sua participação. Aproveita que nós vamos para o intervalo e faz isso agora. E também já se prepara que nós vamos falar a respeito dessa questão que está acontecendo em São Paulo, é muito sério, e também vamos conversar com o representante do Sicredi. O Sicredi, que é um banco cooperativo, confirmou os recursos disponíveis para a temporada 2018-2019, assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR. E olha, confusão lá no estado de São Paulo é geral, isso porque neste dia, 3 de julho, pode ser votado ou será votado na Assembleia Legislativa a lei que pode proibir os embarques de animais vivos. E é por isso que nós vamos agora até São Paulo, vamos conversar com Walter Pulga Júnior. Agora sim, o Pulga está nos ouvindo. Pulga, é uma situação complicadíssima e nós temos muitos produtores rurais, pecuaristas que estão no estado de São Paulo e estão pressionando para que isso não venha acontecer, que essa lei não seja aprovada. Como que está a situação por aí? Pulga, boa tarde. Boa tarde a você, Fabiano, boa tarde a todos. Olha, o que ocorre aqui é uma movimentação das entidades que representam os pecuaristas de São Paulo e, mais do que isso, pecuaristas que estão, neste momento, a caminho da Assembleia Legislativa de São Paulo para participar de um movimento que vai levar, tende a levar, lógico, a um adiamento dessa votação marcada agora para as 16h30. O que ocorre é que há um projeto de um deputado paulista que argumenta que há maus tratos em animais na exportação e ele propõe, através de um projeto de número 31/2018, a proibição. Ele propõe a proibição de toda exportação de animais vivos pelos portos e aeroportos do estado de São Paulo. O problema é grave, está mobilizando pecuaristas, entidades que representam pecuaristas, que neste momento visitam, são cerca de 30 pessoas visitando cada gabinete de deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo, na tentativa de, pelo menos, adiar
por um período, a votação desse projeto. A perspectiva é, a partir de agora, convidar esses deputados para que conheçam o embarque de gado no Porto de Santos, no Porto de São Sebastião, e também que visitem fazendas onde esse gado é preparado para ser vendido para outros países. Eu conversei sobre isso com Gil Reis. Gil Reis é superintendente nacional da Associação Brasileira dos Exportadores de Gado. Acompanhe a entrevista. O que os pecuaristas querem aqui na Assembleia hoje? Seria barrar a aprovação desse projeto? Vou falar em nome da ABEG, que é uma Associação Nacional de Exportadores de Gado, que está sempre onde o produtor e o exportador precisam, certo? O que o produtor quer aqui hoje é continuar trabalhando. A exportação de gado vivo é mais um canal de venda para o produtor, para o pecuarista. E é isso que se quer preservar. Se quer preservar os direitos constitucionais dos pecuaristas e dos exportadores. O que vocês pretendem com esse trabalho na Assembleia hoje fazer aqui? Há um convite para que os deputados visitem o embarque agora, ainda neste mês de julho? Existe um convite elaborado pela Abreave e com apoio das associações de produtores da própria ABEG, para que os deputados vejam de perto o que acontece, porque hoje em dia se trabalha no ouvir dizer. Uma meia dúzia de fotos, às vezes fotos não tiradas no Brasil, certo? E que fica sendo difundido nas redes sociais. Então nós queremos o seguinte, é esclarecer. Nosso trabalho aqui é todo de esclarecimento, não de convencimento, mas de esclarecimento, porque nós acreditamos que esclarecendo, nós convencemos. O estado de São Paulo seria o primeiro estado a ter uma lei como essa, proibindo a exportação de animais vivos. Isso traria muito prejuízo para a pecuária brasileira? Muito prejuízo pelo efeito multiplicador e a pecuária do estado de São Paulo. São Paulo é o carro-chefe do país, certo? Então o que se aprova aqui tem um efeito multiplicador e os prejuízos à pecuária são inestimáveis, certo? Você que está me ouvindo aí em Campo Grande e é pecuarista, você sabe disso, você precisa ter um canal de venda adicional, você não pode ficar só com o comprador. E a exportação de gado vivo deu esse novo canal de venda. Os prejuízos seriam muito grandes. Muito grandes para o estado de São Paulo, para o Brasil, para o pecuarista e para o exportador. Prejuízo para o veterinário, prejuízo para o transportador, prejuízo para o estivador, prejuízo para o fabricante de insumos, prejuízo em geral nesse país. Os prejuízos seriam altíssimos. Os prejuízos são maiores do que a própria exportação em si. Essa proibição é quase que um crime de lesa pátria. O Brasil está com o mundo aberto. O Ministério da Agricultura tem feito um trabalho belíssimo de abertura de mercado. O Brasil, há 40 anos, importava carne. Hoje é o maior produtor de carne do mundo. Nós importamos o nosso animal, o nosso boi, da Índia. Hoje a Índia quer importar os nossos animais para reproduzir a nossa genética. Quer dizer, nós estamos num momento ímpar do agronegócio brasileiro. Então, impedir o pecuarista, impedir a agropecuária de crescer, é um crime de lesa pátria. Nós não podemos tirar o Brasil do mercado. Vamos deixar só México, Canadá, Austrália, França e outros países do mundo exportarem, Uruguai, e nós vamos sair do mercado para abrir espaço para eles? Por que isso? Não há sentido. Bom, Fabiano, como você vê a posição dos produtores, dos representantes dos pecuaristas do Brasil e de São Paulo, é muito firme, né? Mas eu tenho aqui ao meu lado o Alberto Pessina. Alberto Pessina é presidente da Associação Brasileira de Pecuária Intensiva, a antiga Associação dos Confinadores, a ASSOCON, muito conhecida. Alberto, por favor, vamos explicar o que é esse movimento. Obrigado por ter vindo. Alberto está acompanhando desde o início desta manhã o que ocorre aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo e vai explicar para a gente o que acontece agora, nesse momento. Qual é o trabalho dos pecuaristas e das entidades nesse momento, Alberto? Nós estamos aqui, todas as entidades, estamos Sociedade Rural, a SOCOM e várias outras entidades buscando o quê? Justamente adiar esse projeto, que ele é um projeto que visa bloquear as exportações de animais vivos, né? Então ele já está aqui, vai ser votado hoje na Assembleia, e aí eu peço ajuda de todo produtor que conhece aí um deputado paulista para nos apoiar e ligar para ele, tem que ser hoje, para podermos adiar essa causa.
E com esse bloqueio a gente perderia mais um canal de venda, que é um canal super importante, que nós demoramos anos para abrir esse canal, seguimos regras internacionais, tudo isso está pautado nas mesmas regras que os nossos concorrentes internacionais seguem, e a gente precisa manter esse canal, pois é interessante para o produtor, que tem mais uma forma de venda, além do frigorífico, ter mais esse canal de venda de um produto de qualidade, extremamente produzido com todos os cuidados, e a gente precisa manter esse canal. Agora, daqui para frente é uma batalha de algumas horas. Muitos pecuaristas devem chegar aqui à Assembleia de São Paulo? Nós estamos com a expectativa de mais de 400 pecuaristas chegarem hoje aqui na Assembleia para vir apoiar a causa. E aí é um trabalho realmente de poder conversar com esses deputados, discutir com eles e pedir para que eles venham conhecer a produção, não fazer esse voto sem ato de conhecimento. Então nós estamos passando convite a todos os deputados aqui para que venham conhecer o processo, conheçam toda a forma como ele funciona, desde as fazendas até o embarque nos navios, como esse processo funciona, para que eles possam, aí sim, pautados em uma informação de qualidade, ver que é um processo com todos os cuidados, tanto animais quanto de cuidados de canais de venda, para o nosso produtor ter uma renda melhor nas fazendas. Bom, você acaba de ouvir o Alberto Pessina. Alberto Pessina, é importante lembrar, ele preside uma antiga associação dos confinadores, como nós chamávamos, agora a Associação Brasileira de Pecuária Intensiva, uma associação que cresceu muito, né? Já hoje envolve pecuaristas de diferentes, do Brasil todo, e de diferentes processos, participam de diferentes processos na pecuária. Nós ficamos por aqui, Fabiano. Canal do Boi, Agrocanal acompanha o desenrolar desse debate aqui hoje, dessa campanha. Lembrando que às 16 horas e 30 minutos começa a votação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo do projeto 31/2018. Lembrando, hein? Proíbe a exportação de animais vivos por portos e aeroportos do estado de São Paulo. Vamos ver se os pecuaristas conseguem barrar esse trabalho das ONGs que defendem aí essa proibição, alegando maus tratos aos animais. É o que eles argumentam aqui e devem também se movimentar na porta da Assembleia daqui a pouquinho. Nós teremos durante a nossa programação mais informações sobre isso ao vivo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Fabiano, é com você. Obrigado, Walter Polga, obrigado ao Pessina também por estar participando conosco. Essa é uma questão extremamente séria. Isso tem a ver com o seu negócio, com a liberdade que você tem de trabalhar. Olha, eu não vou entrar nem no mérito desse argumento das ONGs que operam no Brasil, seja lá com qual interesse, seja lá qual for o objetivo deles. Porque, olha, não é nada inteligente alguém acreditar que você tem um investimento, que isso representa custo, para esses animais se desenvolverem, atingirem o peso certo, as dimensões corretas, todos os fatores de sanidade, e depois alguém executar algum tipo de maltrato animal. É totalmente sem inteligência a argumentação das ONGs. Mas o fato é que eles conseguiram propor isso para ser votado através de projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E você pode ter certeza, eles estarão lá na porta da Assembleia daqui a pouco. Então, esses 400 pecuaristas, e eu vou falar mais, gente, se você estiver acompanhando, não trabalha exatamente com a pecuária, com a produção de campo, você tem que dar um jeito de estar lá. Porque se você indiretamente atua na cadeia produtiva da pecuária de corte, isso também é do seu interesse. E essas informações, toda a cobertura, você confere ao vivo aqui pelo Canal do Boi durante todos os nossos programas. O nosso compromisso, eu sempre falo, é com você, produtor rural, é com aquilo que é do seu interesse, mas principalmente essa questão da liberdade, da comercialização, do fator democrático precisa ser observado pelos deputados paulistas. Então, não sei se vai ter um deputado da Assembleia Legislativa de São Paulo acompanhando o programa, mas certamente deve ter alguns assessores que acompanham. Então, fiquem atentos, passem esse recado. É importante para o Estado de São Paulo, é importante para o país, é importante para a democracia que nós tenhamos esse trabalho sendo feito, todo o fechamento, o desenvolvimento dessa situação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, você acompanha durante a nossa programação.
Por aqui eu falo agora de um assunto bom, assunto importante, sabe por quê? Porque o Banco Cooperativo Sicredi vai ter à disposição 16 bilhões de reais para a temporada 2018-2019, campanha que começou nesse último domingo, dia 1º de julho. Esses recursos serão disponibilizados para produtores rurais, associações, cooperativas, para os associados que são do Banco Sicredi. Em torno de 15 bilhões de reais vem vir a linhas específicas como BNDES e também FCO, é o que você acompanha comigo agora na tela. Você tem os dados aí do Banco Sicredi em relação ao que vai ser colocado à disposição. Então aqui um crédito rural colocado à disposição pelo Banco Sicredi no total de 16 bilhões de reais. A expectativa é de 213 mil operações. Via BNDES e FCO serão 14 bilhões de reais. Conforme comunicado da instituição, para os produtores rurais associados do Sicredi do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, serão disponibilizados 5 bilhões de reais. Pode trocar a tela, que aí mostra especificamente para esses produtores que estão no Paraná, que estão no Rio de Janeiro, entre outros estados, esses 5 bilhões de reais que estão disponibilizados pelo Banco Sicredi. Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro associados, 5 bilhões de reais para custeio e investimento. É uma alta importante, um valor 25% superior à demanda da safra passada, com taxas de juros mais atrativas que reduziram em média 1,5 ponto percentual em comparação ao período anterior. Estima-se um aumento de 10% na quantidade de operações realizadas nesse próximo ciclo 2018-2019. Por aqui eu continuo falando sobre este assunto agora na entrevista do Agricultura BR. Por aqui o Agricultura BR segue falando a respeito dos recursos disponibilizados pelo Sicredi e agora eu trago em destaque no estado de Mato Grosso do Sul. Para falar a respeito deste assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o Paulo Durileu, do Sicredi, do estado de Mato Grosso do Sul, que vai falar um pouco a respeito desses recursos. Paulo, um prazer recebê-lo aqui, um prazer receber o representante do Sicredi. Como é que esses recursos devem chegar ao produtor rural? Como é que o produtor rural associado, principalmente, ele tem visto essas taxas que são menores do que na campanha passada? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Fabiano, obrigado a todos. Já faz parte do DNA do Sicredi, né? O Sicredi nasceu como uma cooperativa de crédito rural e ela continua desenvolvendo esse papel. E cada plano safra vem a expectativa, né, de como é que a gente vai poder atender os nossos associados e futuros associados. E essa safra aí a gente tem a alegria de dizer, né, com um aumento, né, de recursos para todos os agricultores. E o Sicredi está preparado para isso. Esse é o know-how do Sicredi, né? Ele nasceu nessa área e a gente vem disponibilizando aí esse crescimento de mais de 15% de recursos. A gente falou em 16 bilhões em todo o país, é um número bem significativo. A gente está muito confiante, está muito contente e espera muito com esse desenvolvimento desse novo plano safra. 16 bilhões de reais sendo colocados à disposição do produtor rural, de maneira geral pelo Sicredi, em todo o país. Aqui no Mato Grosso do Sul, a realidade para pegar esses recursos, nós temos cooperativas, temos associações que participam do Sicredi, tem o produtor rural também que é associado. Normalmente os recursos eles estão sendo colocados à disposição ao produtor rural diretamente, através de cooperativa. Como é que funciona isso num banco que tem características diferentes? Sim, no nosso caso específico do Sicredi Campo Grande, ele é liberado diretamente para o produtor rural. A gente tem poucas operações via cooperativas ou empresas do ramo. A gente faz esse contato, faz essa intermediação diretamente com o produtor. A gente já conhece, já tem uma experiência, já tem um histórico, então fica mais fácil trabalhar. Questões de limite, aprovação, liberação, a concessão do crédito, efetivamente, ele se torna mais ágil. Por ser uma base de associados que já são acostumados a tomar esse crédito com a gente, e aqueles novos que estão chegando são normalmente indicações de próprios associados. Isso é o que facilita a gente conseguir operacionalizar isso de forma mais rápida e mais coerente. Então a gente consegue fazer isso diretamente com o produtor. Paulo, dentro dos dados nacionais do Sicredi, se observa que o banco vai ter 25% a mais de recursos para disponibilizar para o produtor rural através do plano agrícola pecuário e também tem uma expectativa de ampliação em 10% dos contratos que são negociados. Para a realidade local, já dá para se falar como é que devem ficar esses dados nesse ano
nessa campanha 18-19? A ideia é sempre pulverizar, né? A ideia do Sicredi é sempre atingir o maior número possível de associados. A ideia então é procurar equalizar o que ele precisa de um total, que normalmente a gente tem áreas grandes no nosso estado, né? Então a demanda é sempre maior. A gente procura fazer de forma escalonada. A gente procura fracionar esses valores, como o recurso ele não é tão abundante, embora pareça um número muito grande. A gente está falando de 16 bilhões no Sicredi, enquanto o governo está falando de 190 bilhões a nível de país. Então a demanda é muito maior do que realmente a gente consegue atender. Então a nossa ideia é realmente pulverizar. Esse número de operações ele vai aumentar por conta do ticket que a gente quer fazer. A gente talvez não consiga financiar 100% de uma safra de um único produtor, mas a gente consegue atender um percentual menor em concessão, mas um número maior de associados. Para ele ter sempre aquela disponibilidade, aquela facilidade de conseguir muitas vezes esse recurso, como a gente consegue fazer isso mais rápido, operar isso mais rápido, ele já consegue de arrancada começar a plantar, por exemplo, que é um período mais complicado, e depois ele precisar de outros recursos, ele consegue outras instituições. Então a ideia é aumentar a quantidade com um volume de recursos talvez um pouco menor por associado. Essa é a intenção. Paulo, nós temos ano a ano, né, o agricultor ele tem a tradição de usar recurso de financiamento do plano agrícola para fazer as suas atividades, para plantar a sua safra. Por outro lado, o plano safra ele tem conseguido adotar linhas de crédito que atendam também o pecuarista brasileiro em todos os estados. Os pecuaristas têm acessado mais no Sicredi os recursos campanha a campanha, safra a safra? Esse é um outro ponto que chama atenção no Sicredi Campo Grande, inclusive, é que as linhas que mais são acessadas hoje são nas linhas pecuárias. A agricultura, a gente vem fazendo um trabalho junto aos órgãos competentes, aos escritórios de engenharia, para que a gente possa divulgar ainda mais e conseguir chegar até o produtor da agricultura. Hoje, no nosso caso, a nossa realidade é a maior de concessão na pecuária. É uma atividade que o Sicredi tem maior facilidade por conta da nossa tradição, do potencial do nosso estado. E o Sicredi Campo Grande tem essa facilidade. A gente entra muito mais hoje no segmento pecuário do que no agrícola. E esse vai ser o desafio nosso para essa safra, inclusive, aumentar a nossa concessão para a agricultura. Tá certo, Paulo Dorileu, para encerrar aqui a nossa entrevista, chama bastante atenção, né? Porque nós temos ali um banco, né? Normalmente o agricultor é o maior tomador de crédito, mas o banco está atendendo uma linha maior de pecuaristas, mostrando que o pecuarista também tem conseguido fazer os investimentos. Isso mostra que os planejamentos, projetos de campo têm funcionado. E muito. A gente vê uma evolução muito grande na implantação de tecnologias na pecuária, né? E o pecuarista ele vem se despertando para isso. Isso é interessante. A agricultura há muito tempo ela já vem com grande agressividade na parte tecnológica e hoje a gente vê isso acontecer na pecuária. E o Sicredi vem acompanhando esse momento. A gente conseguiu pegar desde dessa transformação e esse é um momento bem diferente. A gente tem uma produtividade muito grande e um retorno muito bom. Então ele pega o recurso, consegue pagar e viabilizar o seu negócio. Isso é importante para nós. Tá certo, Paulo Dorileu, obrigado pela sua participação. Você está sempre bem-vindo a participar aqui dos programas do Canal do Boi, no Agricultura BR especialmente. Agradeço, obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição na nossa cooperativa. Tá certo. Nós conversamos agora a respeito de linhas de crédito sendo disponibilizadas pelo Sicredi no ambiente nacional. Tem recurso, 16 bilhões. Vimos aqui uma realidade para o Mato Grosso do Sul, para Campo Grande também, com essa atividade maior sendo focado também para a pecuária, pecuarista conseguindo, né, e acessando os recursos que são disponibilizados via Plano Agrícola Pecuário, campanha agora 18-19, vigente desde o último domingo. Por aqui agora eu sigo falando de pecuária, sabe por quê? Porque eu vou falar um pouco a respeito das confusões de Donald Trump, porque não é só com a China, né? Você sabe muito bem que há um certo conflito, uma certa má vontade em relação ao México, e por isso o México tem conseguido, não tem pelo menos buscado outras alternativas de fornecimento para produtos importantes. Tanto é, se você considerar o primeiro trimestre do ano, o México chegou a quadriplicar a sua compra de milho aqui do Brasil. Esse é só um exemplo. E agora vai mandar, e está chegando aqui no país, uma comitiva de mexicanos que vão verificar plantas frigoríficas de carne suína para fazer aquisição aqui do Brasil. Deve chegar principalmente em Santa Catarina. A reportagem é de Raíssa Oliveira. A
A missão mexicana vai ser recebida pelos técnicos da Secretaria da Agricultura de Santa Catarina. Na sequência, segundo informação divulgada nesta segunda-feira, o governador do estado, Eduardo Pinheiro Moreira, vai chefiar uma missão até o México. A visita da missão mexicana confirma o interesse do país na carne produzida em Santa Catarina, já que o país consome frango produzido no estado. O governo de Santa Catarina atribuiu o interesse do novo mercado ao fato do estado ser até agora o único do país livre da febre aftosa sem vacinação. Raiza de Oliveira para o SBA. O assunto é milho agora no Agricultura BR. Eu falo agora a respeito das expectativas de uma das maiores empresas de consultoria do mundo. Estou falando da FC Stone para o milho aqui no Brasil. Eu trago dois dados importantes, um relacionado à exportação e outro à produção brasileira de segunda época. Começando pelas exportações, a FC Stone reduziu a sua expectativa de embarques brasileiros de milho, que eram de 30 milhões de toneladas e agora reduzidos para 28 milhões de toneladas de milho. Você acompanha na tela comigo agora como é que fica essa situação. Veja só, em agora, julho, a FC Stone divulga o seu levantamento com 28 milhões de toneladas de milho em estimativa, em expectativa. No mês de junho, eram 30 milhões de toneladas estimados pela FC Stone. Por outro lado, a consultoria, que já vinha baixando a sua estimativa de produção de milho em segunda época, agora manteve. A sua expectativa é a mesma que se tinha em junho, pouco mais de 55 milhões de toneladas de milho sendo produzidas em segunda época, nessa campanha 2017-2018. Você vê na tela comigo. Vamos ver agora como é que está esse comparativo entre a 17-18 e a 16-17. É grande, 55 milhões 350 mil toneladas. É a expectativa que eu tenho para a campanha 17-18 em segunda safra. 16-17 teve um maior rendimento da história, 67 milhões 350 mil toneladas foram produzidas na segunda safra da campanha anterior. O maior produtor de milho do país em segunda safra é o estado do Mato Grosso e é por isso que nós vamos saber como é que está a previsão do tempo por lá, uma vez que as atividades de colheita estão em vigor. Quem traz as informações é Juliana Rezende. As atividades de colheita do milho segunda safra seguem em andamento no Mato Grosso. Praticamente todas as áreas do estado já começaram as atividades no campo. Ainda ficam em torno de 12% a área já colhida no estado, ficando ainda um pouco mais atrás, em comparação com o mesmo período durante o ano passado, em que os produtores de milho segunda safra já haviam colhido 19%. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de mais tempo firme no Mato Grosso. Esse tempo mais seco já vem predominando na maior parte da região central do Brasil, mantendo também o solo com baixas condições de umidade, como é o caso do Mato Grosso. Grande parte do estado está com índices de umidade de torno de 10% apenas. Para os próximos dias, mais previsão de tempo firme. Não tem previsão de chuva ainda no Mato Grosso até o dia 8 de julho. Expectativa de mais uma semana de tempo aberto, predomínio de sol e temperaturas também mais elevadas. Essa condição favorece bastante para a diminuição da umidade do ar nas horas mais quentes do dia. A partir do segundo período, pouca mudança entre os dias 9 e 13 de julho, mais uma semana de tempo bastante aberto, sol predominando em grande parte do Mato Grosso. E até pelo menos o dia 18 de julho, não chove ainda nas principais áreas produtoras de milho segunda safra do estado do Mato Grosso. E a expectativa é de que com esse tempo mais seco e com predomínio de sol, os produtores vão avançar bastante com as atividades de colheita do milho segunda safra no estado do Mato Grosso. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Continuamos falando de milho, agora o milho sendo desenvolvido lá no estado do Paraná. De acordo com o Departamento de Economia Rural, ligado à Secretaria de Agricultura do estado do Paraná, por lá chama muita atenção a qualidade das lavouras. As lavouras paranaenses de milho de segunda safra têm 22% delas em condições ruins ou muito ruins. Um resultado direto da situação climática que se abateu sobre algumas regiões do estado, que são principalmente aquelas que concentram as maiores áreas de produção.
Vamos ver como é que está a situação agora, a qualidade de lavoura no estado do Paraná. Você vê aqui que 29% estão em boas condições, é um número baixo, 49% em médias condições e temos ainda, como eu disse, 22% em condições ruins. É bastante elevado a condição de lavouras ruins no estado do Paraná. Paraná que está cultivando milho de segunda safra em 2.135.000 hectares. Até agora, apenas 2% foi colhido. O assunto é milho no Agricultura BR. Olha, falando dos Estados Unidos, teve uma queda na qualidade nessa semana. De acordo com o Departamento de Economia, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, até o último domingo, as áreas de cultivo nos Estados Unidos teve uma queda de 1 ponto percentual naquelas que estão em boas e excelentes condições. Apesar da queda, isso significa muito pouca coisa, não representa nada, praticamente, porque ela continua muito elevada. A condição das lavouras norte-americanas em boas e excelentes condições é muito superior àquilo que aconteceu no passado e bem maior do que aquilo que acontecia há 5 anos. Permanece acima de 70% nessa condição. É o que você confere comigo agora no gráfico, como é que está a situação de desenvolvimento das lavouras norte-americanas. Olha só como é alta essa situação para os Estados Unidos. Estados Unidos traz aqui uma situação em boas e excelentes condições em 76%, em condições médias para os norte-americanos 18%, ruins e muito ruins 6%, 4% muito ruim, 6%, 2% em condições muito ruins. Portanto, a qualidade das lavouras norte-americanas é excelente. Não é isso que vai trazer algum impacto para esse mercado, uma vez que se tem ali uma situação muito superior à dos últimos anos. Vamos saber agora como é que vem o mercado agora, mercado em Chicago para o milho. Hoje eu já falava de soja, soja vem com as influências do que pode acontecer em relação à China, China que faz o seu levante, a sua revolta contra a situação imposta pelo Donald Trump ao produto chinês. Eles colocaram tarifação sobre a soja norte-americana e isso influencia a oleaginosa. Vamos saber como é que vem o milho. Milho também vinha com uma situação de ligeiro recuo para as suas operações. Neste momento nós temos alta para o milho vai ganhando cerca de 6 centes de dólar nas posições, julho vem a $3,44 o bushel, setembro 3,52, dezembro $3,65, março de 2019 $3,75 mais 6 por bushel, são os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Com essas informações, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, deixando para você aquele convite especial para você participar do programa. Participe conosco, envie a sua mensagem no nosso WhatsApp no 67996562266. Nós voltamos já. E a partir de agora, o Agricultura BR traz a previsão do tempo, dados de exportação em maio, exportação acumulada durante a campanha para o café. E a exportação mundial de café teve uma redução de 12,4% durante o mês de maio, tendo embarques globais de 9.240.000 sacas, é o que garante a Organização Internacional do Café, a OIC, em seu levantamento mensal. Confira conosco aqui o comparativo com o que acontecia em maio de 2017. Maio de 2018 totaliza 9.270.000 sacas, contra maio de 2017, que contou com 10.590.000 sacas de café.
Do total embarcado, a maior parte, evidentemente, é de café arábica. Nós vamos ver agora como é que ficaram esses embarques de arábica que também sofreram com redução. Veja só como é que ficaram os embarques de café arábica para esse período, que é maio de 2017, foram maio de 2018, 5.620.000 sacas, contra 6.770.000 sacas em maio de 2017. Esses são os dados para o café arábica. Em relação ao café robusto, eles ficaram praticamente no mesmo nível, falando das exportações globais. Veja só como é que ficou o comparativo de maio de 2018 e maio de 2017. 2018 totalizou 3.650.000 sacas contra 3.680.000 sacas que foram embarcadas durante maio do último ano. É praticamente o mesmo número, portanto, café robusta com pouca alteração, muita alteração sobre o arábica. E vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para as principais áreas ou regiões de produção de café arábica do país. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Na maior parte dos estados produtores de café arábica, as atividades de colheita seguem com bom ritmo no campo. As condições de umidade na parte central do Brasil e principalmente em áreas produtoras de café arábica, como o estado de São Paulo, Minas Gerais, ainda seguem com baixas condições de umidade no solo, devido a esse tempo mais seco que vem predominando, como é normal para esta época do ano. Para os próximos dias, tempo firme predominando mais uma vez em grande parte do Sudeste, até Paraná e a região Centro-Oeste também. Previsão de chuva apenas nos estados da região Sul. É uma frente fria que provoca chuva em áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora, a partir da próxima semana, entre os dias 9 e 13 de julho, expectativa de mais tempo firme no Sudeste. Dessa vez, as áreas de instabilidades até conseguem avançar por áreas de São Paulo, sul de Minas Gerais e toda a faixa leste da região Sudeste. Só que ainda é uma chuva bem fraca, que não deve se espalhar por grande parte da região. O Paraná também tem risco de receber pancadas de chuva entre os dias 9 e 13, mas são pancadas bem fracas ainda, e também de forma mal distribuídas no estado. Agora, o tempo firme vai seguir predominando na maior parte da região central do Brasil, Centro-Oeste e interior do Sudeste, com mais uma semana de tempo bastante aberto, favorecendo para o andamento das atividades no campo, como a colheita do café na região. Durante o terceiro e último período, entre os dias 14 e 18 de julho, chuva frequente na região sul. No Paraná, essa chuva ainda deve seguir um pouco mais duradoura e aí, por conta disso, ainda pode atrapalhar essa fase inicial da colheita do café por lá. No Sudeste, a chuva perde intensidade mais uma vez. A massa de ar mais seco acaba tomando conta de grande parte de Minas Gerais, norte de São Paulo também. Risco para alguma pancada de chuva apenas nas áreas mais ao sul do estado de São Paulo. Então, durante as próximas semanas, em áreas produtoras de café arábica da região central do Brasil, a expectativa é de tempo firme, predominando em Minas Gerais, no estado de São Paulo também. Agora, no Paraná, como tem previsão de chuva mais frequente e também persistente, essa chuva ainda pode atrapalhar por alguns momentos o andamento da colheita do café no estado do Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E o Agricultura BR volta a falar dos embarques globais de café. Agora, falando do acumulado de safra, que começou em outubro e segue agora até maio, de acordo com a OIC. Então, são 8 meses da safra, é uma parcial de embarques. E quando comparamos essa parcial de embarques da campanha 17-18 com a campanha anterior, há um recuo de 0,5% para as exportações. Veja conosco como é que fica, então, essa comparação do que foi embarcado de café internacionalmente. 17-18 com embarques de 79.950.000 sacas, 0,5% abaixo dos 80.350.000 sacas que foram embarcados no mesmo período do ano passado. O recuo mesmo acontece com o café arábica. Esses recuos de café arábica em relação aos embarques são de 2,4%. Isso tem tudo a ver com aquilo que o Brasil tem fornecido para o mundo todo. Veja conosco aí que esse é o efeito Brasil sobre as exportações de café arábica. Preço está mais baixo, então tem se segurado um pouco em relação às vendas. Veja só que a 17-18 tem um acumulado de 8 meses em 50.160.000 sacas. Na mesma época, a campanha 16-17 tinha uns 51.380.000 sacas.
Por outro lado, se café arábica recua, café conilon ou robusta sobe. O robusta sobe suas exportações 2,8% no acumulado de temporada em 8 meses. Veja conosco como é que vem esse cenário para o café robusta. 17 e 18 tem um acumulado chegando a 29.790.000 sacas. É um número superior em 2,8% ao que estava acontecendo no ano passado, que eram 28.980.000 sacas de café robusta. Por aqui o Agricultura BR traz em destaque o café sendo produzido no estado do Paraná. E de acordo com o Departamento de Economia Rural, ligado à Secretaria de Agricultura do Estado, o estado do Paraná vem com um bom procedimento para a sua colheita. É o que você vê agora em tela para o café arábica, o café geral no estado do Paraná, que é basicamente todo arábica. Veja como chama atenção esse dado: 90% das áreas de produção de café em relação ao estado do Paraná estão em boas ou excelentes condições. Nós temos ali 7% em condições médias, 2% em condições ruins. Lembrando que o Paraná já atinge 51% da sua área que foi cultivada com café para a campanha atual. Olha... Vamos saber como é que está o mercado internacional para a arábica e também para o robusta, começando pelo arábica. Ele é muito importante para quem comercializa aqui no Brasil. Nós temos aqui as posições sendo negociadas aqui para julho a $1,09. Você vê como que cai, né? A pressão é negativa mesmo sobre o café. Posição de julho, $1,09 mais 10 a libra peso, vai ganhando um pouquinho, vai ganhando 1 cento de dólar. Também as outras posições ganham 1 cento. Setembro, $1,12 mais 70 a libra peso. Janeiro de 2019, $1,16 mais 15 a libra peso. Março de 2019, $1,19 mais 70 por libra peso. O pessoal pode trocar na tela agora, pode passar por robusta rapidamente. Café robusta vem com a situação agora de produção em setembro, vindo com $1.684 a tonelada. Novembro, $1.677, janeiro de 2019, 1.680, e as demais posições vêm com $1.693 por tonelada. São os negócios que nós temos agora com o café robusta negociado na Bolsa de Londres. Você teve ali uma informação clara, né? Nós temos café arábica sob muita pressão por conta do dólar, por conta do dólar ser o lastro principal dos investidores, estão tirando, além daquela pressão mesmo que quem opera no mercado do café já tem feito, e o café robusta abaixo de $1.700. O que pressiona o café robusta no cenário internacional é uma produção maior no Vietnã. E nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos voltar com muito mais informação para você. Um resumo do que vai acontecendo no mercado da soja e também do milho. Voltamos já! Vou falar agora de um componente, um cereal que é muito famoso, principalmente aqui em torno dos meus colegas aqui de estúdio. Estou falando da cevada, que tem essa fama toda por ser um componente importante para a cerveja. Mas é importante lembrar que a cevada também é um cereal integral que é muito importante, que faz muita diferença na alimentação. O estado do Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor deste cereal e você vai saber como é que vem o estado de produção lá no Rio Grande do Sul com a Annelise Nicolodi. A época de plantio da cevada coincide com a do trigo, por isso as lavouras já estão totalmente semeadas. Nesta safra, aqui no Rio Grande do Sul, são aproximadamente 44 mil hectares da cultura, que tem como principal destino a indústria cervejeira. É similar ao trigo, até um pouco mais complicado, que ela tem que ter 95% de germinação para passar para a cerveja. Então ela é até um pouco mais difícil ainda, então o clima pode atrapalhar mais ainda.
Para que a cevada tenha qualidade suficiente para a fabricação do malte, o clima é essencial. Por isso, a produção de grãos de qualidade prevalece em regiões de alta luminosidade, baixa umidade relativa do ar e temperaturas amenas, mais frias durante as fases de formação, enchimento e maturação dos grãos. São essas condições que vão definir as áreas aptas para a produção de uma cevada para o malte cervejeiro. Exato, a cevada também, essa questão climática, nós aqui que estamos numa região já que a altitude é um pouco menor em relação a outras regiões do estado, as temperaturas são um pouco mais altas no final do ciclo, isso acaba você tendo mais dificuldade de ter uma cevada com qualidade adequada que as indústrias precisam para malte. Então, sempre foi mais difícil que o trigo. Se o trigo é difícil, a cevada é mais difícil ainda. Tivemos alguns anos aí, alguns resultados bons, mas muito poucos. Então, a cevada hoje, aqui na região, ela se tornou praticamente, os produtores que plantam com a intenção de utilizar ela para alimentação animal, que é uma alternativa boa, é uma alternativa que alguns produtores estão buscando para produzir um grão para utilizar como ração na composição da ração animal. No Brasil, a malteação tem sido a principal aplicação econômica da cevada, com consumo anual pela indústria cervejeira estimado em 1 milhão de toneladas. Annelise Nicolodi, para o SBA. E a Annelise explicou muito bem. Nós temos a cevada, o trigo, entre outros, como cultura de inverno. E é por isso que o produtor lá do Rio Grande do Sul, um grande abraço ao produtor gaúcho, quer saber como é que fica a previsão do tempo lá para suas áreas de produção. Quem traz esses destaques é Juliana Rezende. Grande parte das culturas de inverno do Rio Grande do Sul vem sendo beneficiadas ao longo das últimas semanas. As chuvas mais frequentes por lá conseguiram manter o solo com mais umidade, tanto que agora os índices de umidade do solo na maior parte do Rio Grande do Sul passam facilmente de 90%. Então, grande parte do trigo, da cevada, das lavouras também de aveia vem conseguindo manter bom ritmo de desenvolvimento devido ao solo com bastante umidade. Para os próximos dias, mais previsão de chuva. Uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul, provoca chuva na maior parte do estado. Tempo firme apenas na faixa do extremo oeste gaúcho. A chuva dessa vez vai ser fraca. Isso porque os episódios de chuva acabam ficando intercalados com dias de tempo mais seco. E aí, entre o período do dia 4 até o dia 8 de julho, a previsão é de chuva mais fraca, com baixos acumulados na maior parte do Rio Grande do Sul. A partir da semana seguinte, entre os dias 9 e 13 de julho, expectativa de mais uma semana de tempo instável. Dessa vez, novas áreas de instabilidades avançam pelo Rio Grande do Sul, provocando chuva abrangente. A chuva agora alcança todas as áreas gaúchas, o acumulado fica um pouquinho mais elevado, ficando em torno de 15 milímetros em áreas centrais e norte do Rio Grande do Sul. E a partir do dia 14 de julho, expectativa de chuva ganhando mais intensidade. Então, no decorrer das próximas semanas, tem previsão de chuva frequente em áreas produtoras dessas culturas de inverno do Rio Grande do Sul, tanto que mais para a metade do mês de julho, expectativa de chuva mais forte, acumulados de até 30 milímetros entre os dias 14 e 18 de julho. Então, durante as próximas semanas, expectativa de tempo instável persistente por lá, mantendo o solo com mais umidade, favorecendo essa fase inicial do desenvolvimento das culturas de inverno. Agora, somente para os produtores que ainda estão em fase de plantio, é que essa chuva mais frequente e duradoura ainda pode atrapalhar essa fase de plantio das lavouras de inverno do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E do Rio Grande do Sul, vamos voltar até o centro-oeste, até o estado do Mato Grosso. Porque, olha, se teve um aumento para a intenção e depois a confirmação de um plantio maior de algodão por conta dos valores maiores, tem também um custo de produção que subiu. É o que nós vemos agora na reportagem de Valdir Pacheco. O IMEA publicou o custo de produção do algodão mato-grossense referente ao mês de maio de 2018 para a safra 18/19. E o custo operacional passa a ser de R$ 8.245,62 por hectare, apresentando um aumento de 0,82% em relação ao último relatório. Tal variação se deve principalmente à valorização do dólar no último mês, que influenciou o aumento dos custos com os defensivos e fertilizantes.
Outro fator está aliado à valorização do diesel, que também trouxe impacto nos custos das operações com as máquinas. Dado a isso, para que o produtor consiga cobrir o seu custo variável de R$ 8.054,85 por hectare, levando em consideração a mesma produtividade média da safra 17/18 de 110,7 arrobas por hectare, é necessário que a pluma seja comercializada a um preço médio de R$ 72,76 por arroba na média do estado. Ainda de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, apesar deste valor estar 3,84% abaixo em relação ao que foi visto na safra anterior, é preciso estar atento quanto aos custos de produção e os impactos do dólar, visto que estes vêm subindo gradativamente desde o início de 2018. Neste mês de junho, Mato Grosso iniciou a colheita do algodão referente à safra 17/18 e, com isso, o estado alcançou nesta semana 0,26% da área estimada. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Participação no quadro Agricultura BR Responde vem lá do Nordeste do país, do estado da Bahia. Vamos saber quem participa conosco. Está em tela a participação. Quem está participando é Tiago, interior da Bahia. Olha só, queria saber quando ocorrerão as primeiras pancadas de chuva na nossa região e os mapas dos acumulados de chuva para setembro, outubro e novembro. Tem a participação do Tiago. Quem responde é a Juliana Rezende, que traz um explicativo sobre o que acontece no estado da Bahia nos próximos meses. Respondendo à dúvida do telespectador Tiago, da região de Condeúba, na Bahia, que quer saber como que fica o tempo por lá na região dele agora ao longo das próximas semanas. Olha, Tiago, a expectativa é de mais tempo firme ainda predominando em áreas centrais da Bahia. No decorrer das últimas semanas, as chuvas diminuíram bastante, tanto que em algumas áreas do extremo oeste da Bahia já não chove de forma significativa aquela chuva em que supera 10 milímetros em 24 horas há pelo menos 100 dias. Ou seja, tempo bastante seco, mantendo o solo também com déficit hídrico em áreas do centro da Bahia. Para os próximos períodos, não tem previsão de chuva ainda de forma abrangente na maior parte da Bahia. No decorrer dos próximos dias, até o dia 8 de julho, expectativa de tempo instável na faixa litorânea, devido à umidade que vem do oceano, só que essa chuva não consegue avançar pela faixa central e nem o oeste da Bahia. Tanto que entre o centro e oeste, predomínio de tempo bastante seco, temperaturas altas e sol aparecendo. A temperatura pela manhã fica na casa dos 15 graus nas áreas mais ao sul da Bahia. A partir da próxima semana, entre os dias 9 e 13 de julho, mais um período de tempo bastante seco e quente em áreas do centro até o oeste da Bahia. Chuva mais persistente apenas na faixa litorânea. E essa tendência ainda vai permanecer até pelo menos o dia 18 de julho. Não tem previsão de chuva em áreas do centro e oeste da Bahia. Agora a expectativa é de que durante o período do dia 14 até o dia 18 de julho, as instabilidades que atuam na faixa litorânea até consigam avançar um pouco mais até somente a parte central da Bahia. Mas de maneira geral, o tempo instável mais persistente vai seguir concentrado nas áreas costeiras, enquanto que no interior da Bahia, tempo bastante firme e com temperaturas mais altas. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais. Obrigado, Juliana Rezende. Você pode participar também do Agricultura BR Responde. Mande a sua dúvida para o 67996562266. E já em encerramento da Agricultura BR, vamos saber como é que vem os dados de soja em Chicago. Nós tínhamos uma expectativa de uma ligeira recuperação para esta terça-feira, depois da queda de ontem, e também uma recuperação durante a madrugada, mas não é o que acontece. Soja perde 2 centes de dólar. Temos as posições aqui de julho, quase com poucos negócios, 8 dólares 46 centos o bushel, agosto 8,50, setembro 8,56, novembro 8 dólares 66 centos o bushel. Em linhas gerais, poucos negócios em Chicago, afinal amanhã é feriado nos Estados Unidos, 4 de julho.
Vamos ver como é que vem o dólar. O dólar vinha ali acima de 3,88, permanece nesse valor, R$ 3,88 mais 7, vai perdendo 0,60% neste momento. E são com essas informações que encerro essa edição do Agricultura BR. Voltamos logo mais a partir das 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.